O primeiro passo, pessoal, nós vamos começar o frango. Então nós vamos começar pelo recheio. Então nós vamos fazer o refogamento dele aqui primeiro. Vamos refogar esse frango e depois a gente vai no passo a passo, tá ok? Então vamos lá. Primeiro eu já tenho minha panela aqui e vamos para os temperos. Pessoal, eu gostaria que você prestasse bem atenção e fizesse passo a passo como eu estou fazendo. Porque eu vejo muitas coisas, gente, cursos tem muitos por aí, pessoas fazendo tem muitos por aí. Mas vamos fazer diferente, vamos fazer, se você quer que algo seja especial, que você quer que seja algo assim surpreendente, faça do jeito que eu estou te ensinando aqui, tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado, tá ok? Pessoas que pegam o frango, colocam dentro da água, tá bom, cada um tem uma maneira de fazer, mas refoga bonitinho, certinho, com todos os temperos, porque não adianta ficar uma empada bonita e não ficar saborosa. Então nós vamos fazer uma empada irresistível, maravilhosa em sabor e também com um aspecto espetacular, tá bom? Empada quebradiça só na boca, a aparência não, a aparência vai ficar espetacular, tá ok? Então aqui eu já tenho a minha panela, eu vou colocar aqui um fiozinho de azeite. Nós temos aqui a outra câmera também focando para vocês acompanhar tudo certinho. Um fiozinho de azeite e um pouquinho de óleo de soja. Ok? Vamos lá. Um pouquinho de alho. Pessoal, na descrição vai estar tudo, quantidade, todos os insumos que nós estamos usando, todos os ingredientes vão estar na descrição, tá ok? Então não se preocupe nesse momento com a quantidade. Aqui nós vamos refogar o nosso alho e já vamos colocar também um pouquinho da nossa cebola. Vamos deixar dar uma dourada, ok? O tempero você pode usar do seu jeito. Eu sei que cada região tem algo específico, né? Tem alguns condimentos, algumas coisas que cada região usa mais. Então, gente, isso aqui é a gosto, mas se você quiser fazer da maneira que eu estou fazendo aqui, siga as instruções aqui e faça dessa forma que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Então aqui já começou a dourar o nosso alho, eu vou colocar o frango. Tá bom? Por que isso? Na hora de desfiar vai ficar bem melhor, tá bom? Então, na hora que você desfiar, faça isso que eu fiz aqui, ó. Fica ele todo em quadradinhos, em cubinhos, porque fica bem legal, fica bem desfiado. Porque eu também vou ensinar para vocês uma técnica profissional de vocês rechear essas empadas, que é com um saco de confeitar. Então, se ele estiver bem desfiadinho, vai ficar bem melhor para você trabalhar, ok? Gente, se você perder algum passo, se perdeu alguma coisa, volta, coloca o vídeo de novo, assista quantas vezes for necessário, mas faça, tá? Faça bem legal, faça com amor, com carinho, eu tenho certeza que é o princípio de tudo. Aqui nós vamos dar uma refogadinha nele, tá bom? Então aqui agora eu vou colocar, pessoal, um pouquinho de caldo de frango. Eu estou usando em pó, tá? Mas você pode usar aqueles tabletes também, tá? Isso aí não vai mudar nada. É que eu gosto de um frango bem temperado, joia? Aí já vou colocar um pouquinho de água nele. Aqui, gente, eu estou colocando um pouquinho de tempero pronto, tá? Cada um usa a marca que você gostar, tá joia? Aqui estou colocando um pouquinho de páprica. Então, gente, o que eu fiz aqui? Coloquei alho e cebola, refoguei, coloquei o frango, um pouco de caldo de galinha em pó, páprica, eu coloquei a doce. Se você quiser usar a defumada também, ou a picante, aí fica à vontade. E coloquei um pouquinho de caldo pronto, tá? Que é aqueles temperinhos prontos a ver. Eu sempre gosto de colocar um pouquinho, que dá um sabor legal.
Então é isso aqui, gente, que vocês estão vendo. Tá? E um pouquinho de sal. Não coloque muito porque os temperos a grande maioria já tem, tá ok? Então vamos colocar aqui um pouquinho de água agora e vamos para o nosso cozimento. Olha. Até cobrir o frango. Prontinho. Coloquei aqui até cobrir o frango. É o suficiente. Eu dou sempre uma olhadinha, depois mexo aqui e ver como que tá de tempero, tá? Tá bem legal, bem temperadinho. Mas eu vou colocar mais um pouquinho ainda do meu caldo de galinha. Eu gosto bem temperadinho. E para não ficar aquele frango pálido, sabe aquele franguinho que você olha assim? Aquele frango que tá até branco, branco, branco. Não, coloca um coloral. Eu coloquei um pouquinho de páprica e coloral também. Algumas regiões conhecem como cúrcuma, né? Mesma coisa. Tá bom? Então você pode estar fazendo isso. Então, fizemos o passo a passo para o nosso recheio do frango. Nós vamos deixar cozinhar. Gente, tempo geralmente meia hora é o suficiente, tá bom? Pessoal, de volta então com o nosso frango, tá bom? Ele já ficou cozinhando por de 25 a 30 minutos, tá bom? Nesse caso aqui, deixei 25 minutos. Então vamos ver como ficou o nosso frango. A câmera daqui de cima vai conseguir mostrar melhor para vocês. Olha isso, gente. Que delícia. Gostou? E agora nós vamos desfiar esse frango, tá ok? E já voltamos para poder refogá-lo novamente, porque tem todo um processo em que nós vamos trabalhar com ele aqui agora. Então, fique ligado. Bom, pessoal, vamos ver como ficou o nosso frango já desfiadinho agora? Vamos lá. Olha isso, gente. A câmera de cá vai mostrar melhor para vocês. Olha isso. Mas eu vou mostrar para você aqui também. Gente, é só isso. Sem segredo algum. Olha. Que lindo. Então, ele já está praticamente pronto. Está bem temperado. Tá ok? A gente já fez o tempero já. Vamos colocar essa tampa para lá. E agora nós vamos finalizar ele. Como que a gente vai finalizar? Olha, fogo mesmo. Então, aquele caldo que ficou nele aqui, gente, ele já vai ser o suficiente para deixar bem molhadinho, tá vendo? Ó, vai ficar bem molhadinho. Não é aquele recheio seco não, tá bom? Senão fica aquela empada. Lembra como eu comentei com vocês, a empada já é uma massa bem seca. Se você deixar o recheio muito seco, também não vai ficar legal. Então, o que nós vamos colocar aqui agora? Tomate. Ok? Pessoal, não tem um comentário de vocês aqui, não falo sobre a quantidade, porque a quantidade está na descrição, tá bom? Aqui eu coloquei cheiro verde. Os temperos, gente, só se for necessário. Então nós vamos colocar aqui, porque quando você coloca o tomate, você coloca o cheiro verde, aí ele vai mudar um pouquinho, às vezes o tempero pode roubar um pouquinho mais do sal e tal, aí você vê como é que ele tá. Mas é bem isso aqui. Vamos ver como que tá. Espetacular. Não precisa de colocar mais nada. Então, gente, olha, vocês estão vendo que ele está bem caldoso, né? Dá para você ver aqui, olha, bem caldosinho. Então, o que nós vamos fazer para que esse líquido não escorra na nossa empada? Nós vamos pegar um pouquinho de farinha de trigo, ó, assim mesmo, gente. Você só vai jogar um pouquinho de farinha de trigo aqui e vai mexer bem. Olha, gente. Só isso. Que aí vai ficar um recheio bem suculento. Gente, olha que coisa deliciosa isso. Olha para você ver, gente. Tá? Bem isso aqui. Ok? Recheio pronto. Até a próxima aula.